terceiro ao sétimo, diz assim a palavra do Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que condizem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Vamos orar. Bondoso Deus e nosso eterno Pai, nos colocamos mais uma vez aqui na Tua santa presença para Te rogar a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nossas vidas. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia e graça duram para sempre. E obrigado por estarmos aqui cultuando ao Senhor. Nesse momento, ó Deus, onde está sendo e será ministrada a Tua palavra, nós rogamos que o Senhor seja gracioso conosco, não por nós, não por algum mérito de nossa parte, mas através de Cristo nós Te rogamos, por amor ao Teu santo nome, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos dê graça, nos dê entendimento e iluminação da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Dá, ó Deus, a Tua bondade sobre nossas vidas. Nós rogamos, não por nós, mas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos a proposta que nos foi colocada, ministrar sobre essa carta aqui de Pedro, estamos fazendo uma exposição nesta segunda carta. Na semana passada não foi possível, devido a alguns compromissos com o presbitério, mas daremos continuidade a essa carta. Mas só lembrando, na última vez que nós a vimos sobre a introdução dessa carta. Vimos alguns pontos muito importantes, que foi sobre a autoria da carta. Nós vimos que foi Pedro, o apóstolo Pedro, ele como pastor, ele escreveu essa carta, a segunda carta que ele escreve. A igreja estava prestes a passar por alguns problemas, que no caso aqui, o propósito que ele escreve é alertar os irmãos sobre os falsos ensinos e falsos profetas que estavam adentrando na igreja. Então ele escreve com esse propósito para alertar os irmãos sobre esse problema que aconteceria. Ele estava já no final da sua vida, então ele fez uma saudação aos irmãos e basicamente o tema que ele vai tratar aqui nessa carta é falar da importância do conhecimento. Os irmãos precisavam ter muito conhecimento da verdade, da palavra de Deus, para que quando eles se deparassem com o erro, com o falso ensino, eles automaticamente reconheceriam e não aceitariam tais práticas dentro da igreja. Enquanto ele vai falando isso, ele também nos dá algumas diretrizes e alguns pontos muito importantes que servem para a gente também estar pensando. Como nós lemos aqui, praticamente a carta cindita, como ele tinha feito na introdução no começo, agora ele entra na carta. Então, do verso 3 até o versículo 7, eu gostaria de ver com vocês dois pontos bem importantes, tá certo? É o que ele vai falar aqui sobre a necessidade de a gente ter o conhecimento e a prática. Mais ou menos ele falar sobre os privilégios do que sermos crentes, as bênçãos que Deus nos dá como crentes, e a prática que nós precisamos andar na nossa vida, E é importante falarmos sobre isso porque, meus irmãos, certamente que a gente vai ver aqui nessa carta hoje, não é algo novo que a gente vai estar trazendo, certamente a gente já ouviu de alguma forma esses ensinamentos. Talvez a nossa maior necessidade como igreja não é tanto as coisas que a gente precisa aprender, mas a maior necessidade e desafio nosso é o que nós sabemos e não colocamos em prática. E Pedro ele vai tratar sobre isso, Uma vez que Deus nos deu tanta coisa, nos deu tanto conhecimento, como colocar esse conhecimento no nosso dia a dia?
Então ele vai falar sobre isso, tá certo? Então, primeira coisa que ele fala aqui, ele vai tratar sobre os privilégios de recebermos as bênçãos e a graça de Deus. Nós vemos isso aqui no versículo 3º até o 4º, né? Quando ele diz assim, olha, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É curioso que ele começa falando sobre o que nós recebemos, né, na nossa posição que nós temos agora como filhos de Deus. Ele diz que Deus em Cristo já nos deu todas as coisas necessárias para a nossa vida. Exatamente como ele começa dizendo. Pelo divino poder de Deus, ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida. A gente observa aqui, meus irmãos, quando ele trata nessa questão de o que ele nos deu todas as coisas, fica um pouco melhor explicado quando a gente entende Romanos, no capítulo 8. Abram, por favor, Romanos, capítulo 8, versículo 32. Paulo também trata dessa ideia das bênçãos que nós alcançamos em Cristo, na salvação. Romanos 8, versículo 32, ele diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É o que Paulo faz aqui como uma pergunta retórica. É aquele Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, que não poupou o seu filho, antes ele entregou por nós, mesmo a gente não merecendo, sendo pecadores. Então Paulo diz, né, será que o cuidado na nossa vida, a provisão necessária para nos garantir a fé até as últimas consequências, e não abandonarmos essa fé porque é Ele que conquistou, então Ele vai perseverar conosco, nos dando o que vai ser necessário para a vida. E um outro ponto também importante é Efésios, que dá uma melhor ideia disso que Pedro tem falado. Efésios, capítulo 1, no versículo 3, Paulo mais uma vez fala essa mesma ideia em outras palavras. Efésios, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo nós já temos tudo que é necessário para a vida, né? Inclusive a maior bênção que Deus nos dá é a salvação. Vez por outra nós encontramos pessoas e até igrejas que focalizam muito nisso, né? A gente tem que buscar a bênção de Deus, tem que pedir a bênção de Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que Deus ele já nos deu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação dada em Cristo. E é por isso que Pedro ele faz questão de dizer isso, das dádivas que Deus nos concede, das bênçãos que Deus nos concede, ele já fez isso aqui de uma forma completa, ele já nos deu tudo, né? Que conduzem à vida. É importante também quando ele se refere a essa vida, aqui quando ele diz no versículo, na metade do verso 3, a vida geralmente vida aqui e em outras passagens ela vai ter dois sentidos. Se a gente lembrar do que Cristo ele havia falado em João capítulo 10, ele falou que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida tratada ali por Cristo ela tem dois sentidos, né? Ele veio para nos trazer uma vida realmente que tenha sentido aqui nessa vida, uma vida realmente, quando a gente encontra nele, no Evangelho, na fé, temos uma vida transformada e melhorada, mas também temos a vida no seu sentido maior e mais amplo, que no caso é a vida espiritual, a salvação. E é muito importante a gente focalizar isso também, irmãos, porque existe um extremo também da gente pensar nisso. Existe uma tal de teologia da prosperidade, que ela vai focalizar muito a bênção da vida terrena, somente aqui nesse mundo, né? Você tem que prosperar, você tem que ser bem sucedido, você não pode sofrer nesse mundo. Mas a coisa não é bem assim, não vai para esse extremo não. Porque um crente, mesmo ele tendo a vida abençoada por Cristo, ele pode padecer, pode sofrer, pode não prosperar e não ser bem sucedido na vida. Por isso que a maior importância
é nesse segundo sentido, né? A vida espiritual, que nos ajuda a estar na presença de Deus, nos garante a salvação, a obedecer nele, crer nele, buscá-lo. Em outras palavras, o que ele diz, né? A vida e a piedade, né? É o que ele nos dá, e a coisa mais importante para nós é essa segunda aqui, porque a primeira tem uma vida abençoada nesse mundo, tanto pode ser sim como não. Muitas vezes a gente encontra crentes que estão lá firmes, fiéis com o Senhor, mas passam por provações, passam por aflições. Então a gente entende que a maior coisa que nós temos é a salvação, a vida eterna que teremos com Deus. E isso Ele já nos deu e nos garantiu. Mas também Ele diz, então, no finalzinho do verso 3, o meio pelo qual nós conseguimos essas bênçãos, né? Quando Ele, depois de falar, né, conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o meio pelo qual nós conhecemos e temos todas essas bênçãos da parte de Deus é através do conhecimento. É exatamente isso aqui que a Bíblia deixa bem claro, quando nós conhecemos, e é bem verdade que esse conhecimento aqui implica no conhecimento da verdade. O Senhor Jesus sempre foi enfático, né? Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Pedro, mais uma vez, ele amplia a necessidade da igreja de ter um conhecimento da parte de Deus. E, meus irmãos, como isso é importante na vida de um crente. Enquanto mais a gente se dedica, enquanto mais a gente busca as coisas da parte de Deus, mais a gente vai conhecendo. A caminhada na vida cristã é isso, é uma forma progressiva, né? A gente se converte, a gente vai aprendendo as coisas, vai crescendo no conhecimento. Isso aqui vem de uma forma gradativa cada vez mais. Então, uma forma da gente saber das bênçãos de Deus, tudo que nós temos em Cristo, é através do conhecimento. Aqui, então, traz para a gente essa importância, né? Deus, Ele nos dá isso, conhecimento da sua verdade, da sua palavra. Cabe a nós termos esse interesse, se dedicarmos, buscarmos cada vez mais em leitura da Bíblia, vindo para a igreja, participando do culto, porque cada vez mais que a gente faz isso, mais a gente aprende de Deus, né? Tem esse conhecimento. E é exatamente o que Pedro fala aqui. Esse conhecimento ele é completo, ele é suficiente na sua palavra, né? Na palavra de Deus. Mas ele diz também aqui no versículo 4, ainda dando essa continuidade sobre as bênçãos que nós temos em Cristo, ele diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. É interessante a ênfase que Pedro lhe dá aqui, né? Quando ele fala que essas promessas que o Senhor tem nos dado, elas são grandes e preciosas. Ou seja, o valor que nós temos, que nos foi dado, as promessas de Deus. Mas também nos vem a pergunta, né? Quais são essas promessas que nos são garantidas aqui? Nós entendemos, irmãos, que as promessas que Cristo, nosso Senhor, Ele nos deu, dentre tantas, nós lembramos que Ele nos prometeu nos dar o seu Santo Espírito. Ele enviaria o Consolador para estar habitando em nós. Ele nos prometeu que iria, mas Ele voltaria. Ele foi para preparar um lugar para que a gente estivesse morando com Ele na eternidade. Ele nos prometeu também a vida eterna, né? A gente vai sair desse mundo e vai estar morando com o nosso Deus na vida eterna. Mas Ele também veio para esse mundo com um grande propósito, de nos trazer a salvação. Esse aqui, como a gente tinha visto, é a maior bênção que Deus poderia dar à raça humana que Ele tem dado, que é a bênção da salvação. E é onde alguns teólogos e estudiosos, eles concordam em dizer que a salvação nós temos já e ainda não. Ou seja, em Cristo nós já somos salvos, somos glorificados perante Deus, tudo já aconteceu, né? Nós já estamos lá no céu com Ele. Mas na nossa espera aqui com pessoas ainda está nesse processo, né, de continuidade. A gente vai tendo uma vida de santificação, vai buscando. Temos essa certeza, porque a promessa foi dele, né? Olha, eu garanti a salvação e vocês já estão certos na sua salvação. Porém, a sua consumação, na totalidade, se dará naquele dia quando Ele voltar e nos colocar na sua presença. Nós estaremos livres do pecado, livres da corrupção desse mundo. Então, das promessas que Ele nos prometeu, são coisas grandiosas. E entre elas, Ele deixou muito bem claro que dentre essas aqui foi a salvação que Ele nos deu e nos garantiu. Aí então Pedro ele diz o propósito de tudo isso que Deus nos fez, né? Porque Ele nos deu tantas bênçãos, Ele nos deu essa garantia de tão grandes promessas para nossas vidas. Então ele diz assim:
para que, por elas, por essas promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A gente fica sem entender bem, né? O que será que Pedro quer dizer aqui? Se tornar co-participante da natureza divina. Algumas até pessoas com mau entendimento aqui vão pensar que você vai se tornar Deus, mas tem nada a ver. Não tem como o ser humano se tornar igual a Deus, mas a ideia aqui, meus irmãos, primeiramente, o que Pedro está querendo dizer em a gente se tornar co-participantes da natureza divina. Primeiramente, vale a gente observar que ele diz que nós nos tornamos participantes e não que somos ou seremos divinos, tá certo? Isso aqui vai fazer toda a diferença. A gente se torna participantes e não que nós somos ou seremos divinos. A ideia aqui, a melhor explicação que nós temos para se tornarmos, estarmos nessa participação da natureza divina, a ideia é que a natureza de Deus em nós existe porque nós somos criados por Ele à sua imagem e semelhança. A gente sabe como cristãos que quando Deus nos criou, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas devido ao pecado, então quando o pecado entrou na raça humana, toda a raça humana ela foi corrompida pelo pecado, né? Então essa corrupção se deu no âmbito total que a gente imaginar, né? Moralmente nós somos corruptos perante Deus, e espiritualmente também nós estamos com aquela imagem de Deus no homem, que está corrompida, está manchada devido ao pecado. Mas uma vez que Ele nos deu todas essas bênçãos, Ele veio a esse mundo, nos resgatou, pagou o preço do nosso pecado e nos garantiu essa nova vida. Então, a partir de então, nós passamos a ter aquela imagem que tinha sido corrompida, ela vai passando a ser restaurada, né? Progressivamente, à medida que nós conhecemos e prosseguimos na presença de Deus, nós temos essa imagem, ela sendo restaurada. Apesar de que nesse mundo ela será impossível ser completa e perfeita, como deveria ser, mas somente lá no céu nós teremos de fato sim essa imagem de Deus na nossa vida completamente restaurada. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui, irmãos, ele se refere ao processo de santificação. O crente, uma vez que entende tudo isso que Deus fez na nossa vida, ele sabe dessas promessas que o Senhor nos garantiu, então a gente tem a vida buscando cada vez mais santidade, né? E é o que ele conclui então no final, no versículo 3, quando ele diz, né? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, uma marca de que realmente o crente tem essas bênçãos na vida dele, ele tem essa compreensão, é que ele vai ter uma vida sempre de procurar se livrar, renunciar, evitar o pecado, dizer não ao pecado e sim para as coisas que agradam a Deus, né? É o que nós entendemos e chamamos de processo de santificação. Então, uma vez entendido isso, que todas essas bênçãos e privilégios que nos são dadas em Cristo, todas essas bênçãos de conhecer a Deus, de ter essa vida concedida por Ele, e através desse conhecimento nós sabemos tudo isso, temos esse processo na nossa vida, nós entramos na segunda parte aqui que ele fala, né? Que ele vai tratar agora sobre as responsabilidades de praticarmos a vida cristã. É como se Pedro dissesse, olha, uma vez que vocês têm todos esses privilégios, agora vem a responsabilidade, né? Como isso aqui pode ser evidenciado no meu dia a dia, como crente. Então, no versículo 5 até o verso 7, ele diz, por isso, ou seja, uma vez que vocês entendem isso, que a gente tem todas essas bênçãos na presença de Deus, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Ele fala, antes de falar dessas características aqui, irmãos, ele trata primeiramente sobre o esforço que deve ser dedicado por parte do crente em ter essa vida praticada no seu dia a dia, né? Quando ele diz assim, reúnam toda a vossa diligência. A ideia de diligência aqui é todo esforço, toda dedicação. Ou seja, se dediquem. Já que a salvação não é mérito nosso, é tudo pela graça de Deus, um favor que nós não merecemos, então procurem também fazer alguma coisa como gratidão no seu dia a dia. Ou seja, se esforcem, se dediquem para que agradem a Deus na sua vida diária.
Aí então ele começa a dizer como devemos agradar a Deus no nosso dia a dia, né? Quais são as características necessárias. Ele começa falando sobre a fé, a bondade e o conhecimento. Não é isso? Versículo 5. Por isso, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A primeira coisa que ele fala aqui, ele fala sobre a fé, né? A necessidade da gente estar com a nossa fé realmente demonstrando aquilo ali o que Deus fez em nossas vidas, né? Todo privilégio. Mas vem-nos uma pergunta, né? O que é fé? Geralmente quando se pergunta sobre os cristãos hoje em dia, né? O que é fé? A maioria não entende bem, não sabe uma boa definição do que vem a ser fé. Isso geralmente diz, a fé é acreditar, é crer. Tudo bem, tem esse sentido, mas fé na Bíblia, geralmente ela vai ter dois sentidos. Primeiramente, um sentido assim de conhecimento. A gente conhecer as doutrinas cristãs, conhecer a palavra de Deus, ou seja, é a questão mais objetiva, né? Como a Bíblia mesmo diz, conhecereis a verdade. Aí Jesus vai explicar o que é a verdade. João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá na frente, Paulo, ele falando aos Romanos, no capítulo, acho que 8, ele vai dizer, né, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus ou a pregação. Então, fé, ela tem primeiramente esse sentido, objetivo, né? O crente, ele precisa conhecer o conjunto de doutrina cristã, conhecer essa verdade. Mas existe também um segundo objetivo, que é uma questão mais pessoal ou subjetivo, que tem um sentido aqui de confiança pessoal ou a experiência de conversão. Aquilo ali é o que ninguém sabe, o que ninguém vê, só é uma coisa entre você e Deus, né? A conversão e a nossa confiança pessoal em Deus. Mas, nesse sentido, irmãos, o que Pedro quer é que o cristão ele cresça cada vez mais. Ele cresça com a sua vida de experiências com Deus cada vez mais, em oração, em piedade, e que ele cresça também no conhecimento. Esse aqui vai ser exatamente o ponto que ele vai tratar, né? Ele cresça no conhecimento da verdade, da palavra. Porque mais tarde, quando ele tratar sobre a questão dos falsos ensinos e falsos mestres, o que ele vai querer mais da igreja é que eles tenham esse conhecimento, para quando vier o erro, eles possam então refutá-los, né? Ou não aceitá-los. Então, primeiramente, o crente ele tem que crescer cada vez na fé, né? No conhecimento de Deus e também na sua vida espiritual. Logo em seguida ele fala sobre virtude. A melhor definição aqui da palavra virtude, eu acho que na NVI tem trazendo como bondade. É a ideia lá de Provérbios, capítulo 31, quando fala da mulher virtuosa, né? Em outras palavras ele vai dizer quais são as características de uma mulher bondosa. Virtuosa ou bondosa tem esse mesmo sentido. Então ele vai trazer aqui a ideia de uma pessoa ser no seu dia a dia uma pessoa boa, uma pessoa bondosa. Existe uma diferença entre ser bom e ser bem, né? Fazer o que é bom, fazer o que é bem, né? Bom, geralmente é o que você é algo interno, né? Uma pessoa que se esforça, que ele já é por sua natureza, ele luta e se dedica para ser bom. E bem é o que você faz, né? Na questão mais prática. Mas sempre vai ser um reflexo, né? Não tem como uma pessoa fazer alguma coisa bem sem que antes ele seja uma pessoa boa. Então é o que ele vai falar aqui, né? Olha, associe a sua fé, é aquela ideia lá de Tiago, né? A fé sem obras, sem fazer coisas boas, ela é morta. Então, lutem, se esforcem para ser pessoas boas, fazendo o que é o bem, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é muito importante para a vida cristã, né? Não adianta a gente orar tanto, a gente buscar tanto de Deus, conhecer tanto a Bíblia, se na hora de praticar alguma coisa boa, a gente não faz. A nossa fé, na verdade, seria morta. Por isso que é necessário ver essa associação que Pedro ele está tratando aqui e fazendo questão de enfatizar. E logo em seguida, no final do verso 5, ele fala, né? E associe com essa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, né? Ele vai tratar sobre a necessidade, então, do conhecimento. Mais uma vez, lembrando aqui, Pedro ele tratando e enfatizando a necessidade do conhecimento, né? A ideia aqui é usar a mente para saber a verdade. A gente se dedicar para conhecer, se esforçar para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Talvez seja a maior necessidade que nós temos hoje, também como igreja, né? Na última vez que a gente expôs, a gente concluiu falando sobre a importância da gente estar se dedicando em conhecer a Deus, né?
no nível, meus irmãos, de igreja brasileira como nós temos, a igreja brasileira ela tem crescido muito quantitativamente, nem em número, mas na questão de qualidade do conhecimento, muitas igrejas têm deixado a desejar. As pessoas não têm tanto interesse em conhecer. A gente vê, por exemplo, na prática, escolas bíblicas dominicais, reuniões de doutrina, que é onde o crente mais estuda, mais aprende da palavra de Deus, mas as pessoas não têm tanto interesse em ter esse conhecimento. E Oséias já havia dito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento é uma necessidade urgente que nós precisamos ter como igreja. Versículo 6, ele dá continuidade. Com esse conhecimento que vocês adquirem e têm, então vocês precisam ter também o domínio próprio, ou seja, autocontrole. Outra coisa muito importante também, a ideia de autocontrole aqui, o domínio próprio, é você ter uma abstinência para o que é mal. Sempre que você vê o pecado, vê o mal que está ali, você dizer não para ele. Né? A ideia de renegá-lo, dizer não para o mal, isso aqui exige muito, a palavra aqui, no original, tem uma ideia aqui de disciplina, como se fosse para um atleta, para um esportista, que ele está sempre se disciplinando para que ele venha correndo sempre naquele objetivo, né? Para ganhar o prêmio. Na vida do crente, o nosso objetivo é correr para a santificação, agradar a Deus e fazer sempre a vontade dele. E para isso é necessário que haja assim, muita disciplina e às vezes é mais uma questão assim, pessoal. Né? Às vezes, dependendo da criação que a pessoa teve, se os pais são daqueles que deixam o filho liberais para fazer qualquer coisa, então aqueles que realmente ensinam o filho na disciplina. Aquilo ali vai refletir durante toda a vida. Então o crente precisa fazer sempre isso, é o que Pedro trata. Logo em seguida ele diz ainda, meus irmãos, depois do domínio próprio, a perseverança. Eu gosto muito dessa palavra aqui, perseverança. E é muito importante também para nós como igreja. A ideia de perseverança aqui é firmeza na fé, ou seja, a pessoa ser constante. É muito triste porque se a gente observar hoje em dia a igreja, no modo geral, apesar de que eu seja novo na fé, tenho acho que 9 anos que eu me converti, mas eu lembro que logo no início da minha fé, a gente via muito a questão de perseverança. Né? As pessoas, quando se convertiam, aquela sede muito grande, buscando cada vez mais, gostavam de estar na igreja, em oração, estavam sempre junto com os irmãos, a gente via muita conversão. Quando falavam em orar, as pessoas vinham para a oração, era o primeiro a chegar na igreja, a escola dominical quase abria, o último a sair do culto, eram as pessoas que perseveravam. Né? Podia vir o que fosse, dificuldades, aflições, mas a pessoa está ali sempre firme, perseverante. Hoje em dia, em alguns casos, a gente não vê isso acontecer. Uma das pessoas que, se a pessoa olhar feio para ele, ele já não quer vir mais para a igreja. Tem pessoas que não têm interesse mais em orar, em ler a Bíblia, em estar na igreja. Infelizmente tem sido uma marca grande na igreja. Talvez em cumprimento ao que o Senhor Jesus falou, né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas é uma triste realidade do que existe hoje. Mas a gente não pode usar isso como justificativa. Nós precisamos lembrar, né, que precisamos perseverar na nossa vida, firmes na fé, constantes na nossa vida, para que a gente possa cada vez mais agradar a Deus. Depois da perseverança, ele diz, né, com a perseverança, a piedade. A ideia de piedade, o crente tem uma vida de piedade, em outras palavras, quer dizer ele andar com Deus, né? Ter convicção de que ele está na presença de Deus, como os reformadores diziam. Na escola, na nossa vizinhança, entre a família, ou seja, é que ser crente não somente no sentido de estar na igreja, mas a gente tem todos os sentidos da nossa vida, né? De integridade, agradando a Deus, uma vida que realmente glorifique e coloque em prática o que nós aprendemos. E assim, ele conclui falando sobre a importância da fraternidade e do amor. No versículo 7, quando ele conclui essa parte dizendo assim: e com essa piedade, com essa convicção de que nós estamos na presença de Deus, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Fraternidade é uma palavra que a gente ouve muito, a Filadélfia, ou seja, literalmente quer dizer amor aos irmãos. Aqui geralmente ela é associada com amor aos irmãos em família, mas no contexto de igreja é aquele amor que a gente deve ter entre os irmãos na igreja.
Alguém poderia dizer, mas é muito fácil, eu gosto de estar na igreja junto com os irmãos, mas vez por outra acontecem conflitos, acontecem dificuldades, uma pessoa não concorda com a outra. É justamente aqui onde nós precisamos colocar em prática o que nós entendemos e aprendemos de Cristo. Ou seja, amar meus irmãos, amar a todos na fé, né? Independentemente do que eu aceito ou não, concorde ou não, mas o amor deve reinar e imperar entre os irmãos, né? É muito bom e agradável que os irmãos estejam sempre em união, como diz o Salmo 133. E por último, meus irmãos, ele trata especificamente do amor. Alguém poderia dizer, mas é uma redundância de Pedro falar de fraternidade, amar os irmãos e depois amor. Mas o último amor que ele fala aqui não é propriamente o amor somente para com os irmãos da fé ou da família, mas o amor no sentido geral. É o amor que Cristo nos ensinou, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, em cumprimento do mandamento. E o amor que ele nos ensinou é amar inclusive os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que não suportam a gente. E o amor que ele quer é justamente esse, o amor que a Bíblia fala, né? Aquele amor que se doa, é aquele amor sacrificial, aquele amor que não coloca condições para amar, né? A gente ama porque Deus ele nos amou, e porque Ele amou, a gente deve refletir esse amor de Deus em nossas vidas. É justamente essa ideia aqui o que Pedro ele quer, né? A abrangência total do que vai marcar a vida de um crente. Vai ser esse amor que ele vai ter que demonstrar para com todas as pessoas, independentemente de quem quer que seja. Então, meus irmãos, a gente concluindo, nós vemos aqui essa grande importância no que é tratado aqui por Pedro. Ele fala primeiramente dos privilégios, das bênçãos que a gente fazer parte do povo de Deus, de tudo que Ele nos prometeu, de tudo que Ele nos deu, tantas coisas boas, mas a mesma Bíblia que trata de privilégios, ela trata também de responsabilidades. E o que Deus requer de cada um de nós é isso. A gente colocar na prática, no nosso dia a dia, tudo que o Senhor nos concedeu, né? Tantas bênçãos, as promessas que Ele nos concedeu. Então, cabe a nós, em outras palavras, lutarmos por santidade. Colocar em prática tudo que nós aprendemos e conhecemos, como eu falei inicialmente, o nosso desafio é esse. Eu creio que todos nós aqui já ouvimos falar de amor, de piedade, de domínio próprio, bondade, fé. A gente já sabe isso. Mas a grande pergunta é, será que nós temos colocado em prática no momento que é necessário colocar? Na família, quando existe algum problema, no casamento, com os filhos, no trabalho, na vizinhança, no dia a dia. Será que a gente tem feito isso? Eu creio que é quando a gente tem essa noção de tudo isso que Deus fez por nós, a gente procura com gratidão engrandecer o nome dele, né? Glorificá-lo, colocando em prática tudo isso. Portanto, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a fazer isso e superar esse desafio de pôr em prática tudo que nós aprendemos em Sua palavra.